gostaria de, em nome da diretoria da DEVRAE, dar as boas-vindas e também agradecer ao nosso parceiro Evolucional, né, o parceiro em soluções educacionais, que já vem conosco há um bom tempo nessa trajetória de educação. Nós encerramos hoje, em 2016, um ciclo de atividades que oferecemos à DEVRAE para as escolas, né, voltadas à educação básica, em especial ao ensino médio. Nós fizemos um ciclo de debates com relação à proposta do novo ensino médio, e hoje a gente encerra, então, agradecendo também a presença da professora Maria Inês, que vai palestrar hoje sobre o Enem e falar um pouco sobre a trajetória e os desafios desse produto, desse serviço, enfim. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Eu passo a palavra, então, à professora Maria Inês para começar a palestra. E, mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado. Gente, mais uma vez, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de falar a vocês, para esse grupo aí da Evolucional, pelo qual eu tenho muito respeito. E eu venho dizer a vocês algo provisório, porque nós ainda temos muitas definições e decisões para serem tomadas, mas eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de todo o cenário de avaliação da educação brasileira e daquilo que nós estamos imaginando e temos que enfrentar em relação ao Enem. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês o quadro geral da avaliação da educação básica no Brasil. E dizer a vocês que o mais importante dessa coluna, deste quadro, perdão, é a primeira e a última coluna. Ou seja, de onde saem as avaliações, quais são os referenciais que a organizam, não é? E para quem são suportáveis os seus resultados. Então, sempre tivemos um currículo. Isso é muito importante que os senhores gestores educacionais, mantenedores, compreendam. O Brasil sempre teve um currículo. Ele podia estar oculto, mas ele sempre teve. Nós sempre tivemos. Ele podia não estar organizado. Ele podia estar difuso, na forma de diretrizes, de quadros, até mesmo na lista, no índice dos livros didáticos. Mas ele existia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a avaliação, e aí o pessoal do Evolucional vai me matar, ela não vale nada. Sozinha, ela não tem nenhum valor. Ela precisa partir deste universo, daquilo que nós dizemos que ensinamos, para aquilo que efetivamente nós avaliamos. Por isso que o Brasil tem hoje um momento absolutamente privilegiado. Não porque nós estamos inventando a roda, não porque nós estamos descobrindo um novo mundo do ponto de vista do currículo, mas porque nós estamos dando clareza para essa discussão por meio da base curricular nacional, comum a todas as crianças e jovens do Brasil. Nós não estamos inventando outra matemática, outra linguagem, nenhuma física diferenciada. O que nós estamos dando é um novo arranjo, com muita clareza, para mostrar quais são os direitos que as crianças e jovens do Brasil têm de ter acesso a essa cultura letrada, a essa cultura que é dominante, e que sem ela os indivíduos não têm acesso aos bens culturais que estão disponíveis para todos nós. Então, no primeiro lugar, os direitos. E depois, com muita clareza, o que é que eles vão aprender. E o que é que eles vão aprender de uma maneira moderna, enxuta, em cada série, em cada ciclo da nossa escolaridade. Esse trabalho todo vai ser arrematado com a base curricular, que vai se assentar até o ensino médio. Vocês sabem que a educação básica vai até lá, dentro da estrutura nova da reforma curricular. Então, nós teremos, até meados do ano que vem, uma clareza muito grande acerca de todas as referências às quais nós teremos que nos ajustar e ajustar os sistemas nacionais de avaliação da educação básica. Sejam eles voltados para indivíduos, para escolas e para sistemas. Eu vou mostrar para vocês, até hoje, o que foi que nós construímos e o que está disponível no Brasil. Em primeiro lugar, nós tivemos o SAEB, que é, de fato, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil. Ele surge em 94, 95, havia uma avaliação incipiente na década de 80, que fez alguma coisa amostral aqui pelo TIMSS, no Brasil, mas sem nenhuma expressão de escala, e é exatamente em 94, 95 que o SAEB passa, então, a ser estruturado.
Para estruturá-lo, eu já estava no Ministério da Educação, no INDEP, e nós consultamos as secretarias estaduais de educação para perguntar a elas que currículo elas praticavam. Porque nós sabemos, e isso a gente tem repetido como se fosse um mantra, que para praticar justiça você tem que ter muita clareza daquilo que é ensinado para você poder fazer um recorte e fazer avaliação em larga escala, que são as avaliações feitas na esfera federal do governo. A avaliação da aprendizagem é aquela que o professor faz todos os dias, processual, formativa e somativa. A avaliação em larga escala é aquela que nós fazemos para muita gente, para dar nota para o sistema, para as escolas e para os indivíduos, certo? Bom, então, em 96, nós construímos a primeira matriz de referência de avaliação da educação básica no Brasil, que eu tive o privilégio de coordenar esse movimento, e nós já usávamos, naquela ocasião, uma versão bastante arrojada de aprendizagem, vinda das discussões acerca do conceito de aprendizagem, que tomaram bastante força na primeira reunião mundial de educação para todos de Jomtien, na Tailândia, em 90, onde o Brasil é signatário de compromissos firmados por todos os países presentes, dentre os quais se destacam 3. O primeiro é a erradicação do analfabetismo. Nós ainda não pagamos essa dívida. A segunda era a inclusão de todas as pessoas diferentes que precisavam de atendimento especial. Nós temos um conjunto maravilhoso de legislação. O que nós precisamos é equipar as escolas e equipar profissionais para prover esse atendimento. E o terceiro era ampliar o conceito de aprendizagem. Por que isso? Nós ainda estamos tateando em torno disso. Por quê? A microeletrônica invadiu a nossa vida. Hoje não se fala, não se age mais sem um grande acesso à informação. A informação está disponível de todas as maneiras, em todos os lugares. O conceito de fronteira do conhecimento não existe mais. As infovias nos colocam presentes nos acontecimentos, nas informações. Então, a escola passou a ser questionada como aquele lugar onde só se transmitia informação. O desafio agora era trazer para os bancos escolares a herança cultural, porque é para isso que a escola existe, é ela que transmite a herança cultural de uma geração para outra, mas com outros desafios. Ajudar os alunos a colocar esses conhecimentos da física, da matemática, da química, da língua, a serviço de compreender melhor a realidade. Então, o que a realidade que nos cerca nos propõe? O que nós lemos em nosso redor? Desafios, problemas que precisam de solução. Então, não só mais a mera aplicação direta da ciência, da arte e da filosofia, mas todas elas a serviço daquilo que caracterizava a nossa sociedade, que não mais se desenvolvia de forma linear, mas de forma em crises, em torno de problemas e desafios para a gente enfrentar no nosso cotidiano. Então, a escola passa a ser desafiada a assumir um novo conceito de aprendizagem, onde o aluno não treina mais a memória, porque memória, hoje sabemos, não é inteligência. Não é? Informação não é conhecimento. Do mesmo jeito que tecnologia não é pedagogia. Não é? Então, o novo conceito de aprendizagem nos impõe que nós tragamos para dentro da sala de aula o desafio de fazer com que os alunos realizem, sobre nossa segura orientação, o enfrentamento de problemas, a discussão, a construção de argumentos, a identificação de informações, a escolha de caminhos, ou seja, uma série de processos mentais que são chamados, na teoria cognitiva, de competências, não é? E fazeres específicos com essas estruturas mentais que se associam, então, aos conteúdos tradicionais. Então, uma nova abordagem não significa abandonar o respeito e o valor da ciência acumulada nesses 21 anos, desses 21 séculos da história humana. Pelo contrário, nós somos os profissionais, todos aqui, que acreditamos que sem a escola as pessoas são piores. Nós somos as pessoas que temos uma convicção pessoal fortíssima de que temos o direito de intervir na vida de crianças e jovens com a grande pretensão de melhorar essas vidas.
Só que hoje o desafio é muito maior, porque não tem porta mais a nossa escola. Ela não tem fronteira. A sociedade como tal, ela invade o nosso cotidiano, seja nos valores, seja na informação, seja nos critérios que permeiam as nossas relações. Enfim, a escola é chamada a ter um conceito mais abrangente de aprendizagem. Então, além do conteúdo das ideias, sem o qual nós não viveremos como escola, isso é muito importante que a gente reafirme, não é? Nós temos que fazer uma ênfase nos processos mentais. E muito recentemente, de uns 20 anos para cá, nós temos outro desafio, que são as benditas habilidades socioemocionais. Não é? Já se fez uma panaceia em torno disso, não é? Mas é impossível que elas não existam. O que nós estamos pedindo é foco para o desenvolvimento delas. Ou seja, nós não vamos dar uma aula de desenvolvimento socioemocional. O sócio significa entre muitos, e o emocional, a emoção mesmo. Ou seja, comportamento. O que está se pedindo é que a gente preste atenção nas relações que se estabelecem entre os alunos, do aluno conosco. Eles estão vendo e aprendendo o nosso relacionamento com o nosso diretor, com o nosso administrador, com a nossa servente. Porque nós não vamos dar aula de ética teórica, nós não estamos no curso de filosofia. Nós vamos promover um ambiente onde esses valores deverão ter lugar, ter mais ênfase do que tinham no passado. Isso não é coisa da família, isso passa a ser a obrigação da escola. Então, diante de todos esses desafios, nós fizemos o primeiro SAEB ali, que hoje se chama ANEB. Ele era realizado de maneira amostral, com esta referência que eu disse a vocês ali, nos currículos anunciados pelas secretarias de educação, aos quais nós associamos, então, os processos mentais que nos permitiriam fazer provas para avaliar aquelas habilidades requeridas e indicadas numa matriz de referência de avaliação. Naquele momento, esse discurso, na década de 90, princípio dos anos 95, 96, era um discurso teórico tão novo para o Brasil, que, em vez de trabalharmos com o conceito de habilidade, trabalhamos com o conceito de descritor. Por quê? O descritor, numa matriz de avaliação, ele descreve para o elaborador de item que tipo de item ele tem que fazer, qual é a tarefa cognitiva que está envolvida, para, se o aluno acertar, nós concluímos que ele aprendeu. Comigo? Ah, pois não. Tá bem, obrigada. Bom, então, nós fizemos assim o SAEB, e depois disso, então, em 2000... isso aconteceu em 95, com língua portuguesa e matemática, e os resultados eram para os sistemas estaduais e municipais de educação. Nunca foram para ser para as escolas. Não é? É exatamente em 2005 que se cria, então, a Prova Brasil, que usa a mesma referência, prestem muita atenção no que eu vou dizer, usa-se a mesma referência de uma matriz que trabalhou com estruturas mais gerais da inteligência, não fazia varredura de currículo série a série, e ela passa, então, a ser a avaliação das escolas para turmas de 20 alunos. Nós ainda fizemos a ANA, não é? E fizemos a ANA e a avaliação em ciências, de maneira experimental, e vamos aguardar um pouquinho para fazer ciências no ciclo do SAEB de 2018, porque teremos aí uma novidade para o SAEB. Né? Bom, aqui, então, nós fizemos uma avaliação, toda ela baseada e já... Olha, está vendo? Eu sabia que eu ia fazer isso. Plenamente divulgada, não é? Com base nesse currículo explícito, que eu volto a dizer aos senhores, não foi feito para avaliar escolas, e muito menos turma, e menos ainda para avaliar alunos. Então, vocês me perguntam, nossa, Medeiros, quase 20 anos depois, por que os itens do SAEB e a compreensão dos itens do SAEB, ou as devolutivas que andaram fazendo aí, nunca produziram o resultado efetivo da aprendizagem do dia a dia? Porque eles não foram feitos para isso. Tá certo? A avaliação processual do professor é outra coisa. É aquela feita por 1000 instrumentos diferentes, onde ele associa aquilo que ele ensina
no dia a dia, de mês em mês, de 2 em 2 meses, diretamente aquilo que ele aprendeu. Agora, deve estar articulada ao sistema, à referência nacional? Com certeza. Até porque não tem outra coisa para inventar. Tá? Bom, ainda em 98, né, quando a gente estava com essa discussão em torno do SAEB, avaliando os resultados, surge a necessidade, e aqui uma referência direta ao ministro Paulo Renato, ele queria uma avaliação diferenciada, estava bastante fortemente impactado pelos exames norte-americanos e ele queria um exame diferente dos nossos vestibulares tradicionais. E nós, então, apresentamos esta proposta do Enem, que não fazia nenhuma varredura de currículo de nenhuma secretaria, mas se baseava na LDB, né, e nas disciplinas do currículo do ensino médio. Nós fizemos, então, esta proposta de avaliar 5 competências e 21 habilidades de maneira interdisciplinar e mais uma redação. E ele vai, então, fazendo uma avaliação do indivíduo, né, e indevidamente das escolas desde 2005. Deixa eu dizer por que é indevido. Para avaliar uma escola, como a gente faz no SAEB, nós temos um questionário de contexto. Todos nós sabemos, como professores, que muitas vezes, é lógico que o desempenho do aluno é importantíssimo, mas há condições para a atuação do professor que precisam ser consideradas. Há condições acerca de características dos alunos que precisam ser consideradas. Não só o nível socioeconômico, mas e isso está associado à escolaridade da mãe. Quer dizer, há fatores que estão associados ao desempenho que nos ajudam a compreendê-lo. E no Enem nós não temos esse tipo de abordagem, nós fazemos apenas um exame do indivíduo. Ele nasceu para ser assim mesmo, né? Então, indevidamente, nós começamos, então, a fazer a avaliação das escolas só com esse indicador aqui do indivíduo. Né? Bom, em meados de 2000, o Conselho Nacional de Educação recebe uma denúncia de que havia um brasileiro explorando brasileiros no Japão. E a denúncia foi feita no Conselho Nacional de Educação por uma mãe que veio do Japão com diploma legal, não legítimo, do seu filho, do 3º ano do médio, e ela foi fazer o exame de revalidação numa escola, e a escola mandou ela voltar para a 4ª série. Ainda não eram 9 anos. Ela ficou bravíssima, até porque essa parafernália toda foi cara para burro lá no Japão, e ela, então, indignada, entra no conselho e quer fazer valer o diploma do filho, e não valeu. Né? E aí, mais uma vez, o ministro Paulo Renato me manda para o Japão. De fato, a situação era deplorável, e na volta nós pedimos, então, para ele, para fazer o exame para os brasileiros no Japão e para os brasileiros no Brasil. E aí surge, então, o ENSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação da Educação de Jovens e Adultos. Desde então, eu milito, eu fico brava, eu balanço bandeira, para ver se a gente conseguia impedir aqueles outdoor que a gente vê aqui na cidade mesmo e na região, de que se vende um diploma em 30 dias. Né? E esse diploma, ele é legal. Ele não é legítimo, mas ele é legal. Ou seja, primeiro a gente bota esse pessoal todo para fora da escola. E tem uma escola inacessível para eles. E depois a gente vende um papel que não significa uma melhoria de vida para essa população. Infelizmente, ainda continuamos convivendo com essas iniciativas de exploração das pessoas. Não é? Bom, o ENSEJA, diferente do Enem, ele, de fato, faz uma varredura completa nas diretrizes curriculares de 98. Então, pela primeira vez, nós separamos aqui, na matriz do ENSEJA, a matemática da área de ciências da natureza. Por quê? Como eu estava no Ministério da Educação na discussão das diretrizes, eu percebia que, muitas vezes, o grupo de matemática não se acertava de definir a diretriz, porque, ora, a matemática era linguagem, ora, a matemática era ciências. E, na verdade, ela é as duas coisas. Então, para fazer a matriz de referência da avaliação, não sei se é porque eu tenho uma irmã que é uma ótima matemática, uma grande influência na minha vida, nós separamos a matemática das ciências da natureza. E usamos todas as referências da legislação para criar 9 objetos de conhecimento, arranjos de conteúdo,
Competências de área, o que quer que seja, tema, eixo, assunto, toda essa pirataria semântica que se utiliza para definir os objetos de conhecimento, tá certo? Criamos 9 aqui, nesta matriz. Vocês verão, vou mostrar para vocês o que é uma matriz, tá certo? E usamos as mesmas competências do Enem, as 5 competências do sujeito, que é domínio de linguagem, construção de conceitos, resolução de problemas, construção de argumentos e elaboração de propostas. Não é? As mesmas, porque os jovens brasileiros são os mesmos. E cruzamos cada uma das 5 domínios da inteligência com cada uma das 9 competências de área. E aí nós tivemos, então, 45 habilidades por cada área de conhecimento para que o Enseja pudesse certificar o nível de ensino. E mais, como no Brasil nós temos na EJA exames e cursos, e os cursos podem certificar, mas nós temos exames para os meninos de 16 anos, para o nível fundamental, e com 18 anos para o nível do médio. Nós tomamos o cuidado de que a matriz dos 18 anos englobasse a matriz dos 16, porque ele pode fazer o exame aos 18 sem ter feito o ensino fundamental. Então, todos esses cuidados foram tomados, e o Enseja, então, já era 2002, não é? Nós estávamos deixando a gestão da educação e, consequentemente, da avaliação, mas ele ficou ali com uma proposta de certificação de nível de ensino, certificação individual de nível de ensino em todas as áreas. Bom, então não é a nossa surpresa que, para fazer o novo Enem, o Ministério da Educação junta, então, essas 4 matrizes, uma de cada área, negocia com a gestão da graduação e as comissões de vestibulares das universidades federais, e cria-se, então, um exame, usando a matriz do Enseja, em parte, em vez de 45, são 30 habilidades, embora tenhamos uma prova com 45 itens, eu vou explicar para vocês por que ela precisa ser assim, e depois, sem nenhuma explicação do porquê que tirou A ou porquê que tirou B. E ele passa-se, então, a certificação do indivíduo, o ingresso na universidade e, o pior de todos, a avaliação das escolas do ensino médio. Não é? Bom, o que nós temos ainda como referência é o PISA, que é uma avaliação internacional para os jovens de 15 anos no Brasil todo. Em 2000, nós tínhamos os 40 países mais ricos do mundo apenas participando da OCDE, que é essa organização para o desenvolvimento econômico desses países. A então presidente do INEP, professora Maria Helena de Castro, muito corajosamente, se convida o Brasil para participar do exame, e desde a primeira edição do PISA, então, hoje são 72 países, né? Mas o Brasil foi o primeiro país não desenvolvido a participar. É um exame excepcionalmente bem feito. O Brasil muito se beneficiou com a participação dos seus técnicos nessas equipes de elaboração de itens, dos frameworks, dos documentos teóricos. Eles reúnem nesta organização os melhores expertises de avaliação do mundo. E o Brasil aprendeu e vem aprendendo muito com eles, né? O exame é amostral. Cerca de 5.000 alunos fizeram o exame em 2000. Hoje são cerca de 20.000 que vão fazer. O exame já é feito desde a última sigla, da última aplicação no computador. Todos os estratos educacionais brasileiros estão representados, público e privado, capital, interior, centro, periferia, zona rural e urbana, e ele é aplicado, é uma prova muito bem feita, que vem para o Brasil em inglês. Nós traduzimos aqui com um tradutor juramentado, mandamos de volta para o PISA, e há uma adequação desta prova, e ela vem totalmente adequada aos ajustes que o Brasil fez. Então, é muito importante para o Brasil participar dessas avaliações. Bom, como resultados gerais, não é, que vem se confirmando a todos os anos, não é, aqui a Prova Brasil permitiu a criação do IDEB, que vocês sabem que é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Brasil, realizado a cada 2 anos a partir do censo escolar e da Prova Brasil. E nós temos, então, aí uma avaliação das escolas, já com toda a sua
contextualização de aprendizagem, que mostra os avanços que o Brasil tem ao longo do seu desenvolvimento. E eles são muito poucos, né? Nós temos aí uma queda violenta, uma estagnação no ensino médio, em termos de desenvolvimento, uma queda na matemática, um ligeiro avanço no 5º ano do ensino fundamental, ainda muito pouco expressivo. Nós temos ainda uma cultura de repetência muito grande. Os nossos alunos de 15 anos, nós temos muitos alunos ainda na 6º, 7º, 8º e 9º ano. A cultura de repetência, nós temos ainda professores e gestores e famílias e sociedade que acreditam que reprovar agrega mais aprendizagem, né? Quando, na verdade, o que nós temos que fazer é ensinar na idade certa, né? Os índices do ANA, que nós estamos aplicando de novo, aplicamos agora na última semana de novembro, eles foram assustadores no 1º ano. Quer dizer, a maioria das nossas crianças, 70% está no nível 2, que não pode nem ser considerado alfabetização. Então, nós continuamos monitorando, continuamos fazendo um grande esforço para criar bons indicadores, mas, acima de tudo, é fundamental que a gente veja que essa é a etapa que o Brasil tem que pensar e repensar agora em termos de aprendizagem. E eu digo aos senhores, não só na educação básica, no ensino superior também. Nós temos a cada 3 anos um ciclo de cursos que são avaliados com metodologias e cálculo de indicadores sofisticadíssimos. Todos eles merecem uma atualização. Então, se ficarmos até 2018, hoje eu digo ser, nós temos uma grande tarefa pela frente, né, no próximo aniversário do INEP, de 80 anos de existência e 20 anos de autarquia, que é fazer um ano inteiro de grandes discussões acerca de tudo isso que nós conseguimos em 20 anos, mas que seguramente precisa ser atualizado. Veja, então, o Enem, conforme eu disse a vocês, está aqui a característica principal, né? Ele foi instituído por uma portaria, como eu disse a vocês, ele era uma avaliação do indivíduo, avaliação das competências globais, e tinham esses aqui, essas estruturas, os eixos mais importantes. E a nota era calculada a partir de um percentual de acertos e interpretada em cada competência, né? A matriz que era criada, como eu disse a vocês, a matriz de referência de avaliação, ela junta 2 variáveis de natureza distintas, mas que se cruzam ou se associam para produzir um novo referencial. Aqui você tem sempre algo que é aquilo que corresponde ao currículo, à diretriz, ao objeto de conhecimento e tal. E aqui você tem o domínio do sujeito, que depois foi chamado de eixo cognitivo, e também não está errado. Eu implico com muita coisa, mas com isso eu não implico, tá? Olha, para vocês terem uma ideia, este é o modelo de análise do Enem original. Então, você vê que aqui, ó, as três questões da habilidade 1, elas entravam no cálculo do domínio de linguagem, mas também da construção de conceitos e fenômenos. Do mesmo jeito que ela entrava na solução de problemas, não entrava no argumento. Então, você vê que aqui já há uma perspectiva grande de interdisciplinaridade, trabalhando apenas com percentual de acertos, porque nós não tínhamos acesso e dominávamos estatísticas mais avançadas, né? Os resultados, gente, nós tínhamos... Outro dia eu consegui ressuscitar que houve uma perda de memória magistral nos últimos 15 anos no Ministério da Educação. Mas nós conseguimos resgatar o boletim individual, o boletim para a escola, desde que 95% dos alunos fizessem a prova. Esse aqui, ó, é o critério das ciências humanas, e não 50%. Isso aqui eu já posso adiantar para vocês que vai valer, viu? Tá? Se eu fizer, só que eu não vou publicar no jornal. Tá? Isso vocês podem desistir, não vou publicar. Eu vou dar para cada escola um boletim de interpretação, mas eu não darei o ranking para o jornalista. Tá? E os dados do participante para o acesso ao ensino superior, nós já deixamos 545 instituições usando o Enem. Inclusive, a FUVEST usou o Enem como primeira fase. E parou de usar, gente, porque o INEP não tinha, na sua tecnologia da informação, a velocidade necessária para processar os resultados, para eles poderem organizar o banco, fazer a chamada
e montar a segunda fase deles, por incrível que pareça. Nós interagimos com pesquisadores e técnicos da FUVEST excepcionais, e eles continuam, inclusive, trabalhando conosco até hoje. Tá? Bom, em 2010, então, conforme eu disse a vocês, ele foi instituído pela portaria, dispõe sobre as diretrizes, não é? E apresenta aquela matriz que eu disse a vocês, que é a matriz que é oriunda do INSEJA, não é? E ele passa a ser, então, o único documento. Eu esqueci de contar para vocês, o Freud explica isso, viu, gente? Que é a parte que eu menos gosto. Além das 4 áreas, esta comissão de governança faz, então, uma lista de conteúdos por disciplina. Então, você vê, você tem 4 áreas com 30 habilidades, uma prova com 45 questões, e cada área com uma lista infinita de disciplinas que acabou mandando no exame. Quer dizer, quem faz o Enem é a lista de disciplina. Esqueçam as competências, as habilidades. Quem manda no Enem é a lista de disciplina. Não é? Um primeiro exercício que eu fiz com as equipes técnicas, empoderadas e concursadas, foi pedir a todos eles que me fizessem uma associação entre as provas e as habilidades do exame. E a gente sempre busca na lista de conteúdos. O exame teve uma técnica de elaboração de itens muito aprimorada, mas ele, de fato, passou a ser um exame para excluir pessoas. E como nós não temos vagas para todos, nós temos que tirar as pessoas do jogo e temos que fazer um critério de avaliação que tire as pessoas que não vão poder ocupar as vagas. Não é? Bom, então, esta que é o desenho da matriz que ficou. Em vez das 9 competências de área, nós tivemos, então, 30 habilidades. Né? A referência passa a ser indicadas por esta comissão de governança, uma lista de conteúdos em cada disciplina, 4 áreas de conhecimento, 30 habilidades, 45 questões de prova, em 2 dias de prova e mais uma redação. E nenhuma vinculação teórica à estrutura dos exames anteriores, a não ser uma breve referência a habilidades. Né? O novo Enem muda ainda o modelo de análise de desempenho, muda o foco da prova como um todo para a análise de cada item. Tá? E aí a gente se vale, então, de uma belíssima teoria que nos ensina a escolher melhor os itens, a caprichar na elaboração de todos eles, e, mais do que isso, nos permite avançar um pouco em relação à teoria clássica de testes, que nós tínhamos a percepção de que cada desempenho nosso era vinculado a um único fator, é a teoria traço-fator. Hoje nós sabemos que a proficiência é algo que se mede a partir de múltiplas determinações. Essa é a beleza do termo proficiência. E que, portanto, a proficiência de um aluno ela é determinada por um conjunto de itens, e não apenas por um, do qual se somam os acertos, né? Mas um conjunto de itens que eu avalio. E esses itens, a partir desses modelos matemáticos, que são absolutamente corretos e nos ajudam a melhorar cada um desses itens, se eles discriminam, se eles atraem, se eles têm alternativas com pegadinhas, enfim, há todo um aprendizado que nós tivemos para melhorar o nosso instrumento de avaliação. Proficiência, como eu disse a vocês, não é porcentagem de acerto, mas um conjunto de habilidades, e que um conjunto de medidas, então, são necessárias para a sua expressão. No caso da avaliação de desempenho, são os acertos nos itens com diferentes níveis de dificuldade e características métricas que vão permitir esta avaliação. Aqui, então, começam as questões que nós temos que discutir bastante. Não é? Há uma série de ganhos sociais com esta manobra que foi feita com o Enem a partir de 2009. Né? O primeiro deles é que nós temos, então, o uso para o ProUni e para o FIES. Eu acho que o SISU, que é o sistema de classificação inteiro, que atribui vagas das universidades que entram no SISU para o programa, mas, acima de tudo, as vagas que são concedidas mediante uma nota mínima para as bolsas do FIES e do ProUni. Este é a sensação, o resultado mais socialmente querido. Né?
A certificação, para a certificação, com mínimo de 400 pontos e 500 horas na redação, 500 pontos na redação, eu já posso adiantar aos senhores que não mais terá no Enem 2017. Nós faremos um exame, um ENSEJA, já chamamos os coordenadores de curso de EJA do Brasil todo, estamos aprimorando a nossa matriz de referência e vamos aplicar o exame minimamente 2 vezes por ano no ensino fundamental e médio. Um exame próprio, sem ter a humilhação de passar pelos que passam. Só para me remeter ao dado do último exame, 900 mil pessoas se inscreveram para fazer o exame para buscar certificação. Apenas 74 mil conseguiram. Ou seja, a régua não está ajustada para essas pessoas. O exame não é feito para isso. Agora, vejam bem, atente para o problema que nós temos hoje. Para eu poder colocar numa mesma régua, vamos imaginar uma régua de 0 a 1000, como ela é, tá certo? Para eu colocar uma medida que seja suficiente para avaliar quem está de 0 a 450, tem que ter bastante item, não tem? E para eu discriminar dos 700 em diante, quem vai para a medicina e quem não vai, eu também tenho que ter bastante item, não tem? Aqui está a razão dos 45 itens por área. Porque se fossem apenas 30, da maneira como estava sendo feito, o exame não serviria para essas 1000 utilidades aí de Bombril, né? Porque serve para tudo. Tá certo? Então, esse é o drama maior que nós temos. Para eu dizer para o senhor, não é nem fazer 2 dias é cansativo, não vamos trancar os evangelhos na sala, não é nada disso. O problema mais sério é com a medida. Não é? Porque nós temos que fazer uma medida justa. Por quê? Porque olha aqui o que acontece. Com 450 pontos aqui, ó, no ProUni e no FIES, aliás, está errado aqui, viu, gente? É média de 450, ou seja, o cara pode tirar 2 na matemática, que ele vai ter a média, não é? E isso aqui, ó, tem uma revolução industrial, nacional, se eu mexer. Você concorda? Vai uma bonequinha loira para todo mundo espetar lá. Se a gente disser algo que dignamente elevaria a nossa consciência de educadores. Volto a dizer, 4,5, na nossa concepção, o aluno está reprovado, não está? Então, os alunos que tiram 4,5 no exame, sabe que curso que eles vão fazer ou não? Vocês leram a reportagem? Pedagogia e licenciatura. E depois a gente vai lá no ANA e fala que as crianças não estão aprendendo a ler. Então, essa discussão, gente, é uma discussão seríssima que nós temos, que o Brasil tem que fazer. Então, o que vocês me dizem? Aqui já está tirado, porque eu consegui uma solução digna, que vai agradar as pessoas, tá certo? Vai respeitar essa população de maneira diferenciada. Aqui eu não consigo tirar, o SISU não quero tirar ainda. Aqui tem muita discussão e vou explicar para vocês qual é. Aqui eu não posso mexer, tá certo? E aqui, seguramente, isso aqui eu vou mexer, pode ter certeza absoluta, tá certo? E outra coisa, nós vamos ampliar o SAEB. Nós vamos fazer o SAEB ser universal para as escolas públicas e particulares. Então, ele não será mais amostral. E eu vou fazer um IDEB para o ensino médio, já em 2017. Tá? Isso sim, tá bom? Bom, só para vocês terem uma ideia, a questão da gratuidade. Né? Quantas vezes uma pessoa que fez toda a escolaridade na escola pública pode fazer o exame do Enem de graça? Quantas você acha? Quantas você acha? Todas? Quantas devem? Quantas devem? A pergunta é, quantas vezes a pessoa pode se inscrever de graça para fazer o Enem? O critério é que ele tenha cursado a escolaridade toda na escola pública. Hoje todas. Estou mostrando para vocês os números aqui. Tá certo? Para contar só para vocês sobre este Enem que fizemos. Dos 8.700.000 inscritos, 1.200.000 sequer consultaram o aplicativo ou leram o e-mail para saber onde é que seria a prova. E eles não foram. Mas eu contratei a prova, imprimi, contratei a milha do correio, contratei o coordenador para ele, aluguei a sala, com tudo. Jogamos o dinheiro fora.
o nosso dinheiro fora. Então, eu pergunto a vocês, temos que disciplinar isso ou não? Nós estamos fazendo uma consulta pública sobre isso. O senhor ministro determinou, nós vamos fazer agora, não sei se finalzinho de dezembro ainda, mas nós queremos discutir com a sociedade, porque muita gente ainda acha que deveria ser eternamente de graça, mesmo com esse controle que nós estamos mostrando que não há. Tá certo? A outra questão é aquela questão que eu disse para vocês da nota. Quer dizer, será que nós temos maturidade na nossa sociedade para discutir se 4,5 não deveria ser 5 ou 6 até, para a pessoa poder ter uma bolsa e ascender ao ensino superior? Essa é uma questão mais delicada ainda. Porque não se trata de ir contra a inclusão das pessoas, trata-se apenas de reconhecer a verdade. As pessoas que tiraram 4,5, elas não têm condições de ter acesso ao ensino superior. É difícil a discussão, eu acho. Muito difícil, né? Só para vocês terem uma ideia, olha quantas vezes os inscritos de 2016 tiveram o benefício. Está vendo? Ó? 8 vezes, 7 vezes, e assim sucessivamente. A gente não sabe se esses 1.274 estão incluídos no 2.556. 2 milhões, perdão. Tá certo? Então, esse é um conjunto de dados, gente, que eu vou deixar para vocês, inclusive, para vocês verem o acesso ao ensino superior com os resultados do Enem. O ProUni, até hoje, né, nós tivemos, então, isso aqui é gradativo, né, o SISU, quantos entraram, e o FIES. Tá? 2016 refere-se ao Enem de 2015. Para vocês terem uma ideia, olha o número de vagas, né, total geral, de pessoas que ingressaram nas instituições públicas federais desde 2010 no ensino superior por meio do Enem. Eu acho que esse é um dado muito relevante que faz a gente voltar atrás de novo na reflexão que a gente está fazendo, não é? E aqui nas públicas estaduais. Ou centros, aqui nas universidades embaixo, e em cima em estaduais, centros universitários e faculdades ou universidades estaduais. Né? Quais são os desafios para a gente modernizar o Enem, gente? Já terminando, né? O primeiro deles é discutir algo que parece que está bastante avançado entre nós, os técnicos e as pessoas que trabalharam no Enem esses anos todos, que é a questão da certificação de nível de ensino. Felizmente, nós conseguimos aí uma brecha numa rubrica orçamentária e vamos fazer o ensejo em 2017. Avaliação das escolas, quer dizer, há um sentimento profundo também de todo mundo que essa avaliação é indevida. Né? Para cada escola, eu dou o resultado. Eu posso até dar para ela a média das escolas da cidade, do estado, da região e do Brasil, a média. Mas a nota das outras escolas eu não dou. Tá? O exame individual para o vestibular unificado é muito difícil a gente tirar o uso do resultado, porque isso aqui não é da competência do INEP. Quem usa o resultado são as instituições de ensino, não sou eu que faço. Eu tenho que fazer uma boa prova. Não é? E a discussão do ProUni e o FIES. Esse critério de gratuidade, para quem que nós vamos dar o critério? Para quantas vezes? E qual que é a referência de definição de carência? Eu me lembro, gente, não sei se vocês viram aí a folclórica atuação do procurador do Ceará, o doutor Oscar. Né? Não, mas desde 98. Em 98, a briga dele era pela carência. E eu me lembro que o exame, o custo do exame era R$18. E o atestado de pobreza custava 16. Bom, aí tivemos uma grande discussão para conceder a primeira gratuidade, etc. e tal, né? Essa é uma questão muito séria, porque há um conjunto de normas que são, inclusive, contraditórias. Há um decreto do ex-ministro Aloysio Mercadante que concede gratuidade a todos, em todos os vestibulares nacionais, aqueles que apresentarem a renda per capita mínima de 1,5 salário por família. Façam as contas. Per capita de 1,5 salário. Ou seja, ninguém paga. Ninguém paga. É altíssimo isso.
né? Há um outro conjunto de normas que define carência, que permeia aí as cotas, etc. E tal. Então, nós estamos fazendo um belo estudo jurídico para ver se nós conseguimos associar aquela DIF, que é um cadastro único, que é monitorado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, para poder pedir que o sujeito apresente a DIF, ou seja, nós vamos transferir para o Ministério do Desenvolvimento Social a competência para definir a carência em nosso lugar, porque é extremamente difícil. A outra coisa, gente, são as provas especiais. Vocês não têm ideia. O ano passado, em 2005, o Enem aplicou 5.000 provas especiais. Você tem um atendimento especial e tem um atendimento especializado, né? Além de invasão e rebelião, eu aprimorei também meu conhecimento nessa área, né? O atendimento especial é aquele que pede 1 hora a mais de prova, uma prova ampliada, etc. O especializado é em braille, o ledor. Esse ano nós vamos fazer a Videolibras, conseguimos fazer um contrato com a Federal de Santa Catarina, que nós não temos essa expertise, mas só para vocês terem uma ideia, nós atendemos 153.000 casos especiais. Porque também nesta área há uma judicialização incrível. O aluno vai lá no juiz, olha, bom, liminar. Então, a gente faz a prova e depois discute, não é? Então, doenças, gente, enfermidades, que nem a CID nunca ouviu falar, o juiz já ouviu falar, que precisa de mais 1 hora, né? Vocês terem uma ideia, hipotiroidismo precisa de mais 1 hora para fazer a prova, não é? E são anexados os atestados, etc. Então, no afã de não prejudicar ninguém, o nosso jurídico usa o bom senso e procura acolher todo esse tipo de demanda, porque nós não temos o que discutir. Agora, nós temos que aprimorar essa questão, né, para poder definir, de fato, quem tem 1 hora a mais. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma política, né, na Câmara dos Deputados de um valor absurdo, ela tem um valor humano maravilhoso. Mas ela impôs ao INEP que nós fizéssemos uma prova onde cada palavra teria o tamanho gigante de uma página. Quer dizer, nós não temos condições de atender uma pessoa assim. Então, isso tudo traz um transtorno para nós, além de tudo aquilo que vocês assistiram aí pelos jornais, das invasões, que nós tivemos que controlar e monitorar essa questão num ambiente político extremamente conturbado, não é? Os nossos coordenadores de aplicação de locais não são pessoas e nem devem ser capacitadas para fazer análises políticas ou análises situacionais. Então, nós tivemos aí um trabalho muito grande, fortemente apoiado pela Polícia Federal, que nos ajudou bastante, né? E nos ajudou até antes da prova. Assim que eu cheguei no Ministério, nós fizemos um acordo com a Polícia Federal, passamos a eles os bancos de dados, né, dos exames anteriores, e foi possível, então, as ações policiais que todos vocês têm conhecimento, né? Alguns alunos de cursos de medicina de algumas universidades públicas que ingressaram no passado, já tivemos os processos policiais concluídos e eles serão, então, retirados dos respectivos cursos, né? Eu acho que essa é uma ação que não tem nada a ver com o MEC, mas dá para todos nós uma sensação de justiça em relação aos demais, principalmente aqueles que ficaram de fora, né? Foi um trabalho diferente para nós, educadores e gestores de políticas públicas, mas eu reconheço que foi necessário fazê-lo. Bom, então, o que eu estou dizendo para vocês é que não tem nada decidido ainda. A única coisa que eu não queria era trancar os evangélicos até o pôr do sol. Isso eu não quero fazer. Então, nós estamos estudando uma outra forma. Eu estou estudando uma métrica, eu afirmo categoricamente para vocês que uma prova com 75, 72, 78 itens é capaz de fazer esta avaliação, desde que eu não precise trabalhar com as duas beiradas da régua. Então, nós estamos estudando muito, bastante, com os melhores estatísticos, o pessoal bem intencionado, para fazer uma prova boa, que tenha capacidade métrica, que esteja apoiada nas diretrizes do ensino médio,
que não atropele a base curricular nacional, mas que não prejudique nenhum dos benefícios que os alunos já tiveram até hoje. O Enseja vai certificar, o Enem não. O Enem vai dar um boletim para a escola, não vai dar para o jornalista. E o SAEB vai avaliar, vai ser a avaliação completa das nossas escolas. É isso que eu posso adiantar para vocês. E estou à disposição para o que vocês quiserem me perguntar, sugerir, criticar, enfim. Obrigada.